Diante disso, pessoal, nós vamos ver na natureza que a gente tem dois tipos de calor. O primeiro, a fórmula já está até no quadro. Pode ser que vocês não tenham percebido, mas vocês vão ver que eu vou jogar uma na outra e a gente vai achar essa fórmula aí. É o calor sensível. O que o calor sensível ele faz na natureza? Ele vai fazer uma variação de temperatura. Então, por exemplo, vamos pegar aqui água. A água está na nossa cabeça. 0 grau eu tenho transformação, tenho mudança de estado físico. 100 graus eu tenho mudança de estado físico. Se eu pego a água, aqueço de 30 até 60 graus Celsius, eu só tenho variação de temperatura. Esse é o calor responsável por isso. É o chamado calor sensível. Ele provoca uma variação de temperatura. Olha como é que a fórmula já está no quadro. Ó. Vou pegar esse carinha aqui e vou fazer isso. Ó. Vou passar multiplicando. Então, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Vou pegar esse cara e acoplar aqui. Ó. Então, eu vou ter isso. Ó. Massa específica igual Q sobre ΔT. Vou colocar 1 e vou cruzar. Está aqui. Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Esse é o nosso calor sensível. Que macete, né? Que a galera usa aí pra caramba para pegar a fórmula. Mas está aqui, eu provei para vocês em cima das outras duas fórmulas de suma importância para a gente. É uma das equações que mais caem aí, tá? Trovão, você não vai colocar unidade? Não, é só a gente olhar aqui, ó. Massa, tá aqui. Calor específico, tá aqui. Variação de temperatura, tá aqui. E o nosso calor tá aqui. O segundo calor na natureza, ele é chamado de calor latente. Bem, o que é o calor latente? É o tipo de calor que provoca mudança de estado físico. Então, olha só, o nosso calor sensível ele faz variação de temperatura. O calor latente ele vai fazer a mudança de estado físico. Então, se eu tenho um gelo a menos 10 e vou até a água a 10 graus Celsius, tem algumas coisas acontecendo aí. Então, do gelo para chegar de menos 10 até 0, eu tenho calor sensível. Quando eu chego a 0 graus Celsius, eu tenho a mudança de estado físico. De 0 a 10, calor sensível. Então, o nosso calor latente é aquele cara que vai fazer a mudança de estado físico ali no 0 grau. Uma coisa muito importante para a gente chamar atenção também, na física, a gente vai estudar as substâncias puras, como a água, né? E aí eu não tenho mudança de temperatura quando altera o estado físico dela. Na química, vocês vão estudar algumas misturas e determinadas misturas você tem uma variação de temperatura durante a mudança de estado físico. Na física, não. A temperatura permanece constante. Quem é o calor latente? O calor latente vai ser a massa vezes esse L. Esse L, eu quero bater um pouquinho com vocês, bater uma bolinha aqui com vocês, que é um cara bem interessante para a gente fazer uma leitura. Ó, caloria por grama, isso aqui é o usual. Sistema internacional, Joule por Kelvin. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da água. Né? Esse L, cada substância tem o seu, cada mudança de estado físico tem o seu. Vamos pegar o da água. O da água vale 80 calorias por grama. Isso eu mudando do sólido para o líquido. Ou seja, na mudança de estado físico, do sólido para o líquido, que a gente já viu que se chama fusão, cada grama eu preciso de 80 calorias para acontecer essa transformação. E aí a gente pega líquido para o gás.
a própria água, 540. Ou seja, 540 calorias por grama. Caramba, cada graminha eu vou ter 540 calorias para a gente conseguir fazer essa mudança de estado físico. Por que esse valor tão maior? Pessoal, volta aí, lá atrás. O que eu falei em termometria? Temperatura é a grandeza que permite avaliar o grau de agitação molecular de um corpo. Estou a 0 grau, estou a 100 graus Celsius e a gente viu o comportamento anômalo da água, tá? Isso aí já foi falado. Mas quando eu aumento a temperatura, a agitação molecular está aumentando. A água ela tem um comportamento irregular, de 0 a 4, a gente vai ter o tamanho dela diminuindo e depois aumentando. Mas se eu estou aumentando a agitação molecular, né, chegando lá em 90, 90 e pouco, o que está acontecendo com essas moléculas? Eu vou precisar de mais energia. Então eu preciso de mais energia para a gente conseguir fazer essa transformação, essa mudança de estado físico. Tem uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês, que isso pode aparecer graficamente para a gente, que é a curva de aquecimento, curva de resfriamento. Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos pensar aí comigo, tá? Eu vou pegar primeiro para a gente analisar a curva de aquecimento. Eu falo para vocês o seguinte, que aqui eu tenho um gráfico temperatura versus calor. Perceba que nesses dois pontos aqui, olha o que está acontecendo com a temperatura. Ela se mantém constante. Então aqui eu tenho o sólido. E quando eu tenho variação de temperatura, qual é o calor que está fazendo essa escalinha aí? Sensível. Então, para ocorrer essa variação de temperatura, que eu saio de uma temperatura aqui até aqui, nessa primeira etapa aqui, eu tenho o calor sensível. De repente, a gente chega nessa situação em que a temperatura é constante. E aí, quem é que vai estar fazendo isso? O calor latente. Nessa situação aqui, eu tenho sólido mais líquido. Olha a variação de temperatura de novo. Qual é o calor responsável por fazer variação de temperatura? Calor sensível. Então aqui eu já tenho o líquido transformado. E quem faz isso é o calor sensível. Até chegar aqui, onde eu tenho a temperatura constante, e eu vou ter aqui líquido mais gás. Tu vê, a gente está pegando todas as transformações gasosas. E quem vai fazer essa brincadeira aqui? O calor latente. Para chegar ao calor sensível, onde eu só tenho gás. Já na de resfriamento, eu vou usar a ideia ao contrário. Eu começo com gás. Quem está fazendo aqui? Nosso calor sensível. Aqui eu vou ter o gás mais líquido. Olha o nosso calor latente atuando. Mudei, líquido. No líquido, olha a variação de temperatura. Calor sensível. Líquido mais sólido, mais uma em que a temperatura está constante. Quem faz isso? Calor latente. Finalizamos chegando até o sólido. A gente já viu na Física 1 potência.
Potência é qualquer forma de energia sobre tempo. Nesse caso aqui, a nossa potência vai ser exclusivamente o nosso calor. Então, a nossa potência é calor sobre tempo. Pessoal, a potência ela vai aparecer nas 3 físicas. Temos que tomar cuidado com isso. É qualquer forma de energia e o tempo relacionado. No nosso caso, em calorimetria, calor. Unidade. Se eu usar o sistema internacional, joule por segundo. O que equivale numa análise dimensional? Joule por segundo. Watts. Se a gente usar o nosso usual, pode ser caloria por segundo, caloria por minuto, caloria por hora. Então, assim, vamos tomar um cuidadinho com isso, porque a calorimetria tem a mania do usual. Mas o nosso sistema internacional de potência, joule por segundo, que é o watts. E para a gente finalizar aqui, que é muito interessante essa formulazinha, que a gente vai bater muito exercício com isso, é a troca de calor. Bem, o que eu falei para vocês no início da aula? Calor é uma forma de energia que, para ocorrer, eu tenho que ter variação de temperatura entre os envolvidos. Ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando eu pego 2 caras, e nesses caras, 2 ou 3 ou 4, e esses caras eles trocam calor, alguém está recebendo calor e alguém está cedendo calor. E sempre vai ser válida essa brincadeira aqui. O calor recebido mais o calor cedido é igual a 0. Vamos bater muito exercício nisso. Então, se eu pegar aqui um copo d'água, botar o gelo, eu estou tendo troca de calor entre eles. Alguém está recebendo, alguém está cedendo. E sempre calor recebido mais calor cedido é igual a 0. Com isso, a gente fecha toda a calorimetria. Beijo!